Sempre que se lê a Antiga Aliança, uma figura intrigante aparece: o mensageiro de Yahweh, ou na maioria das traduções da Bíblia, o anjo do Senhor. Anjos são espíritos ministradores e mensageiros que realizam missões para o Criador. Mas o mensageiro de Yahweh não é um mero anjo, pois todas as vezes que ele aparece, de maneira proposital ao fim da leitura, você fica se perguntando: era um anjo enviado por Yahweh ou era o próprio Yahweh? Vou te mostrar alguns exemplos. Começando com Agar, a escrava fugitiva de Abraão e Sara, que estava grávida de Ismael. Gênesis 16, do 7 ao 13. Tendo-a achado o mensageiro de Yahweh junto à fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o mensageiro de Yahweh: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o mensageiro de Yahweh: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Disse-lhe ainda o mensageiro de Yahweh: concebeste e dará à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque Yahweh te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos seus irmãos. Então ela invocou o nome de Yahweh que lhe falava: tu és Deus que vê, pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Nessa passagem, o mensageiro fala como se fosse o próprio Yahweh, dizendo que iria multiplicar a descendência de Agar, e Agar responde que tu és Deus que me vê. Então isso significa que o mensageiro de Yahweh é o próprio Yahweh. Mas o próprio Yahweh disse em Êxodo 33:20: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Então essa passagem de Agar e muitas outras que veremos a seguir estão nos chamando a atenção para um paradoxo. Yahweh não é limitado pelo espaço, não pode ser mensurado, pois não tem dimensões de tamanho. Ele está presente em todos os lugares. Isaías 66:1. Assim diz Yahweh: o céu é meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E qual é o lugar do meu repouso? Salmos 139:8. Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Então, como Yahweh é infinito e onipresente, é absolutamente impossível ele habitar entre nós pessoalmente, com todo o seu ser. Mas ele se revela em alguns momentos de forma menor, para que possamos ver e entender. E é neste momento que surge o mensageiro de Yahweh. Ele é Yahweh visível para nós. O paradoxo é esse: ele é distinto de Yahweh, mas ao mesmo tempo Yahweh. Atente à passagem de Moisés e a sarça ardente, em Êxodo 3, do 2 ao 5. Apareceu-lhe o mensageiro de Yahweh numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo Yahweh que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Perceba que a pessoa presente na sarça e que fala com Moisés é chamada de mensageiro de Yahweh e de Deus. Essa mesma figura é a que estava na coluna de fogo e nuvem que anda o povo de Israel no Egito, e também que habitava dentro do tabernáculo no deserto. O tabernáculo é a casa do próprio Criador. O mensageiro de Yahweh é a expressão exata da glória de Yahweh, manifestada no mundo físico. Agora vamos falar um pouco sobre Jesus Cristo, Yahushua HaMashiach. João 1, do 1 ao 2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Ele estava no princípio com Deus. Aqui o Verbo é o Messias. É distinto de Deus, mas ao mesmo tempo Deus. Percebeu? É o mesmo paradoxo do mensageiro de Yahweh. João 1,14 diz: Yahushua se fez carne e estabeleceu um tabernáculo entre nós. A presença do templo do Deus invisível. Em Mateus 17,1, Yahushua se transfigura, mostrando a sua verdadeira forma, cheia de luz e glória. É mais do que nítido que o mensageiro de Yahweh e Yahushua HaMashiach são a mesma pessoa. Yahushua, uma manifestação de Yahweh, acessível e compreensível ao ser humano. Porém, na antiga aliança chamavam Yahushua de mensageiro de Yahweh, porque não sabiam que se tratava do Filho de Deus, pois ele ainda não tinha vindo e se revelado na terra. Mas, na nova aliança, o termo mensageiro de Yahweh é abandonado, para não confundirem Yahushua com um mero anjo, angelos, em grego, que significa mensageiro. Yahushua não é um anjo. Anjos são criaturas assim como nós, pois todos fomos criados. Yahushua, no entanto, não foi criado. Pelo contrário, ele nasceu na eternidade e ajudou Yahweh a criar os céus e a terra, os anjos e humanos, tudo que existe e que conhecemos hoje. Continue comigo, tem mais evidências sobre o mensageiro de Yahweh e Yahushua o Messias serem a mesma pessoa. Na passagem de Gênesis 18, relata que o próprio Yahweh, junto de 2 anjos, visitaram Abraão. Yahweh vem para avisar que Sara ficaria grávida de Isaque e que destruiria a cidade de Sodoma e Gomorra. Os 2 anjos que acompanhavam Yahweh vão para Sodoma e Gomorra, destruí-las e avisar Ló. Enquanto isso, Abraão fica conversando com Yahweh. Se Yahweh não pode aparecer em pessoa, mas em manifestação, quem conversa com Abraão ali é o mensageiro de Yahweh. E em Gênesis 22, é o mensageiro de Yahweh que impede Abraão de sacrificar Isaque. Então, essas 2 passagens estabelecem um fato importante. O mensageiro de Yahweh e Abraão se conhecem. Yahushua, quando estava aqui na terra, falou isso aqui, presta atenção. João 8, do 56 ao 58. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e alegrou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Yahushua: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Yahushua afirmando que conhecia Abraão pessoalmente e que ele já existia antes de Abraão nascer. Ele também usa o eu sou, que é o nome que Yahweh deu a Moisés. Em Gênesis 32, do 27 ao 30, depois que Jacó luta e vence supostamente um anjo, ele fala isso aqui. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com homens, e prevaleceste. Tornou Jacó, diga, como te chamas? Respondeu ele, perguntas meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi poupada. A única pessoa que pode dar bênção em toda a Bíblia é Yahweh. E o homem desconhecido que luta com Jacó se refere a si mesmo como Deus, e o próprio Jacó o reconhece como Deus. Então ele não é um anjo comum, mas sim um mensageiro de Yahweh. Percebeu também que, quando Jacó pergunta o nome do mensageiro, ele não responde. Isso é recorrente em outras passagens em que ele aparece. Um anjo muito conhecido, o anjo Gabriel, nunca é chamado de mensageiro de Yahweh, mas sim apenas de mensageiro. E se apresentou sem problemas ao sacerdote Zacarias, quando revelou que seu filho João Batista nasceria. Olha, Lucas 1, do 18 ao 19. Então perguntou Zacarias ao mensageiro, como saberei isto? Pois eu sou velho e a minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o mensageiro, eu sou o Gabriel, posiciono-me na presença do Eterno,
e fui enviado para falar e te trazer estas boas novas. Agora olha essa passagem onde o mensageiro de Ar foi avisar a Manoá e sua mulher que seu filho Sansão nasceria. Juízes 13, do 17 ao 18. Perguntou Manoá ao mensageiro de Ar: qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos? O mensageiro de Ar lhe disse: perguntas um nome maravilhoso. Isaías profetizou o seguinte a respeito de Yahushua Messias. Isaías 9, 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. A palavra hebraica para maravilhoso aqui é palai, que significa maravilhoso, incompreensível e extraordinário. O que me lembrou o texto que fala a respeito do Messias em Apocalipse 19:12. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. É nítido que o mensageiro de Yahweh é Yahushua HaMashiach, nosso Senhor. Ele pode se transformar em anjo e humano. O mensageiro de Yahweh é Yahushua em forma de anjo, e o Messias que morreu no madeiro é Yahushua em forma de homem. Agora que sabemos que Yahushua e o mensageiro de Yahweh são a mesma pessoa, vamos a outra identidade do Messias, o arcanjo Miguel. Quando Yahushua está na forma de anjo, ele é chamado mensageiro de Yahweh, mas seu nome é Miguel. Miguel e Gabriel são os únicos anjos da Bíblia citados por nome. Tem uma passagem no livro de Daniel onde Miguel e Gabriel aparecem juntos a Daniel para interpretar as visões que ele teve. Miguel aqui também é chamado de homem vestido de linho e príncipe. Guarde esses nomes. Em Apocalipse narra a guerra angélica que teve no céu, no tempo precedente ao Jardim do Éden, onde Miguel e seus anjos derrotaram o diabo e os anjos caídos. Mas esse texto tem referência cruzada com a profecia de Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A interpretação dessa profecia é a seguinte: o descendente da mulher é Yahushua, e o descendente da serpente é o anticristo. A serpente, que é o diabo, feriu o calcanhar de Yahushua, quando ele morreu no madeiro. Mas ainda falta se cumprir a última parte da profecia, onde Yahushua esmaga a cabeça da serpente, que será no dia da ira. O que já mostra uma ligação entre Miguel e Yahushua. Miguel também é mencionado em Judas 1,9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: Yahweh te repreenda. Essa passagem que Judas cita está em Zacarias 3, 1 ao 2. Ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do mensageiro de Yahweh, e Satanás estava à direita dele, para acusá-lo. Mas Miguel disse a Satanás: Yahweh te repreende, ó Satanás. Sim, Yahweh que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Aqui em Zacarias, a pessoa que contendia com o diabo é chamado de mensageiro de Yahweh, mas o apóstolo Judas Tadeu o chama de arcanjo Miguel, assim como o apóstolo João em Apocalipse. Então, o arcanjo Miguel não só tem ligação com Yahushua Messias, mas também com sua outra identidade, o mensageiro de Yahweh. Essa palavra arcanjo, do nome arcanjo Miguel, em grego significa governante ou líder. Ou seja, arcanjo não é um tipo de anjo, mas um título, o líder dos anjos, alguém que lidera o exército angélico de Yahweh, justamente o que ele faz combatendo o diabo em Apocalipse 2, 12, 7. Agora olha essa passagem de Josué, que aconteceu depois dele circuncidar o povo de Israel e comemorar a Páscoa. Josué 5, do 13 ao 15. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem,
que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Sou príncipe do exército de Arra e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército de Arra a Josué: Descalça a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E assim Josué o fez. Note que ele se intitula príncipe do exército de Arra. Aqui no hebraico, príncipe é shir, que significa líder, chefe ou governante. Perceba também que o significado é o mesmo da palavra arcanjo, de arcanjo Miguel. Josué se prostrou e adorou o príncipe. Se fosse um anjo comum, ele não aceitaria adoração, pois a adoração é de Yahweh. Apocalipse 19, do 9 ao 10. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas verdadeiras palavras do Criador. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Yahusha. Adora ao Eterno, pois o testemunho de Yahusha é o espírito da profecia. Viu? O anjo comum não aceitou a adoração do apóstolo João e disse para ele adorar ao Criador. Porém, o arcanjo Miguel não repreendeu a adoração de Josué, assim como Yahusha também não repreendia a adoração à sua pessoa, enquanto esteve na terra. Veja um exemplo. Mateus 8, do 2 ao 3. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Mestre, se quiseres, podes purificar-me. E Yahusha, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Os dois, tanto Yahusha como Miguel, aceitaram a adoração. Agora preste atenção ao que Miguel disse. Respondeu o príncipe do exército de Ar a Josué: descalça a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E assim Josué o fez. Isso te lembra algo? É exatamente o que o mensageiro de Ar diz para Moisés na sarça ardente. Não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Daniel descreveu o arcanjo Miguel, no seu livro, da seguinte forma, em Daniel 10, do 5 ao 6. Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos lombos estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo. Os seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Essa foi a descrição a respeito de Miguel, o arcanjo. Agora olha a descrição do apóstolo João a respeito de Yahusha o Messias, em Apocalipse 1, do 13 ao 15. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os seus olhos como chama de fogo, os pés semelhante a bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tanto Miguel quanto Yahusha são descritos como homens cingidos com um cinto de ouro, olhos como chamas de fogo, pele da cor do bronze polido e voz estrondosa como multidão de águas. Depois de toda essa análise, o veredito é esse. O mensageiro de Yahweh, o arcanjo Miguel, o homem vestido de linho, são identidade de Yahusha o Messias. O diabo, por ser um anjo, um querubim de destaque, ficou orgulhoso ao ponto de querer ser igual a Yahweh. Em contrapartida, Yahusha, sendo Yahweh em essência, o filho de Yahweh, maior que todos os anjos e toda criatura criada, nunca pensou em ser igual a Yahweh. Pelo contrário, nosso Salvador é extremamente virtuoso, zeloso, puro e convicto. Percebemos isso na sua atitude servil, de se rebaixar, se transformando à semelhança de anjos e homens,
ao ponto de se sacrificar, dando a sua vida por pessoas que não mereciam. Tudo por amor ao seu Pai e tudo o que ele representa. Filipenses 2, do 6 ao 7. Pois ele, subsistindo em forma de Yahweh, nunca considerou uma usurpação o ser igual a Yahweh. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Yahushua não está somente na Nova Aliança, nos Evangelhos. Todos os profetas profetizaram sobre sua vinda, e como vimos, nosso Senhor já existia antes do universo e agia pessoalmente na Antiga Aliança, preparando o caminho, cuidando do povo, para que tudo ocorresse como seu Pai planejou. Agora, sempre que você ler a Bíblia e encontrar escrito Anjo do Senhor, Arcanjo Miguel, Homem vestido de linho, pode saber que é Yahushua o Messias, nosso Senhor. Toda a Bíblia é sobre Yahushua, como ele mesmo disse, em João 5,39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Gratidão por assistir e até o próximo vídeo.